Olá, o meu nome é Marlene Azevedo, eu sou terapeuta integrativa e uma das minhas paixões é unir a ciência com a espiritualidade. Esta é a câmara que mudou a minha vida em 2017. Eu, na altura, trabalhava numa situação profissional muito desgastante na banca. Tinha sido mãe de gêmeos há 2 anos e eles praticamente não me deixavam dormir. E tudo isto eu fazia em paralelo com uma carreira terapeuta que já vinha de há uns 14 anos. Eu estava verdadeiramente cansada, mas não queria aceitar. E foi só quando vi a minha energia, no meu campo de energia captado através da câmara BOL, é que eu percebi que estava com esgotamento e que de facto tinha de mudar de vida. E aqui estou eu, hoje dedico-me a 100% à área da minha paixão e uma dessas áreas é a Photokirlian. A Photokirlian deve o seu nome ao Sr. Kirlian, que na década de 30 tirou uma fotografia à sua esposa aplicando uma pequena eletrificação à placa fotográfica e ao revelar a fotografia viu um brilho à volta da silhueta da sua esposa. Depois de muitas pesquisas perceberam que esse brilho estava associado a estados de vitalidade. No Brasil surge outro pesquisador que aplica este princípio da Photokirlian, desenvolvendo um sistema de descodificar desequilíbrios do ponto de vista físico e psicoemocional. E na década de 70 aparece Peter Mandel na Alemanha, em que aplica este princípio à palma das mãos e dos pés, onde nós temos a representação de todo o nosso corpo. Na década de 80 surge o professor Korotov, professor de Física na Universidade de St. Petersburg, em que aplica este princípio à ponta dos dedos, onde temos a terminação dos meridianos da acupuntura. E ele desenvolve um sistema, conseguiu distribuir equipamentos por toda a Rússia e recolher milhares e milhares de leituras, com a qual construiu uma tabela com parâmetros de normalidade. Então ele pôde comprovar a eficácia do seu método e também desenvolver um software que nos permite, ao tirar uma fotografia Kirlian, perceber quais são os desequilíbrios no nosso corpo, do ponto de vista físico e psicoemocional, e também ajudar-nos a perceber como é que os nossos níveis de stress estão a influenciar a nossa energia e o que é que temos de fazer ao nível do nosso estilo de vida para viver com mais equilíbrio. Este é o exemplo de alimentos biológicos e convencionais, em que dá para ver que, de facto, os biológicos emanam uma energia muito mais forte e poderosa do que os cogumelos de supermercado, não é? Os convencionais. Aqui vemos um girassol no máximo da sua floração, quando ainda está em botão e depois da floração, em que realmente a vitalidade é muito menor quando ele perde as pétalas. Aqui temos um exemplo magnífico de uma folha de uma árvore aspen e é uma Photokirlian dinâmica, em que vemos, portanto, toda a vida a acontecer. Aqui é uma safira azul, antes e depois da lapidação, e água antes e depois de uma cerimónia do professor Masaru Emoto, em que enviaram gratidão à água e ela ganhou uma energia fantástica. Temos o exemplo de uma água antes e depois de estar exposta à luz solar. Por aqui também se vê a importância do sol nas nossas vidas. E temos então a Photokirlian do dedo, que depois o software pigmenta em vários tons de azul para poder facilitar a análise. Cada setor corresponde então a um sistema e órgãos do corpo. Este é o exemplo de um campo energético em equilíbrio, outro de stress, em que a espessura do campo já é menor e tem emanações pontiagudas, e aqui temos o exemplo de doença. Esta senhora, quando eu tirei a Photokirlian, estava de facto muito doente com uma leucemia. Temos o exemplo meu, em 2017, quando eu estava com esgotamento nervoso, em que de facto temos aqui um pico na cabeça. Todos os desequilíbrios energéticos, eles podem ser por excesso de energia ou por bloqueio. Por exemplo, temos aqui ansiedade em que há um bloqueio aqui na zona do peito, ou outro caso de ansiedade em que há um excesso energético. Temos o exemplo de uma criança de 11 anos que tinha ataques inesperados de fúria, fosse na escola ou em casa, em que vemos que, de facto, tanto a cabeça, que corresponde ao poder pessoal, como a zona do plexo solar, aqui do controle, tem aberturas do campo. Exemplos de dor na coluna vertebral, em que vemos uma espécie de uma abertura na zona da dor, e o impacto de uma terapia energética no campo de energia. Esta senhora, ela tinha sido operada e tinha curado 2 cancros, mas no campo energético ainda se vê ali umas aberturas. E com 2 meditações binaurais, foi um trabalho feito pelo Instituto de Frequências de Cura, que faz um trabalho extraordinário de músicas binaurais, com apenas 2 meditações de meia hora, a senhora ficou com um campo
magnífico, em equilíbrio e vitalidade. E temos o exemplo de uma viagem. Esta senhora veio do Brasil, portanto tinha acabado de fazer uma viagem de longo curso, e vemos aqui na cabeça uma espécie de uma energia aqui. É que, de facto, o avião, ele modifica o campo eletromagnético e leva cerca de 2, 3 dias para repor a energia. Mas com as frequências binaurais, o campo ficou completamente em equilíbrio e vitalidade. Um exemplo de EMF, que também é uma técnica de harmonização do campo eletromagnético, foi uma meditação conduzida pela doutora Lopo, Teresa Lopo, em que se vê que de facto houve uma melhoria extraordinária do campo e um equilíbrio também. E este é o Sputnik, é um acessório da câmara BioL que permite medir a energia do ambiente. E foi uma leitura que o professor Korotov fez numa cerimónia conduzida por Dom Ruiz, em dezembro de 2012, na Pirâmide do Sol, em que vemos que durante a cerimónia e durante as orações de Dom Ruiz houve um pico enorme de energia e depois voltou aos níveis anteriores. Ou seja, isto dá para ver o poder de uma meditação em grupo, o poder de uma missa, o poder de várias pessoas se juntarem em união e com um propósito comum de oração e de comunhão. E temos um exemplo de uma amiga que eu fiz uma regressão a vidas passadas em 2018 e ela veio ter comigo porque estava num relacionamento muito infeliz, ao mesmo tempo estava com uma infecção urinária naquele momento, e vê-se que de facto aqui no sistema urogenital está aqui uns picos, isto representa uma inflamação, e os chakras antes da regressão estavam uns para um lado, outros para o outro. Isto quer dizer que a pessoa está à procura do seu caminho de vida. Portanto, quando estão os chakras para o lado direito, que representam a vida interior, e os chakras para o lado exterior, para o lado esquerdo, quer dizer que a pessoa não sabe muito bem para onde ir. E depois da regressão, ela trabalhou muito o segundo chakra, apareceu uma vida em que ela tinha morrido num parto e que tinha tido questões com o relacionamento que estava a ter no momento, e depois vemos que de facto o campo ficou reposto, ficou muito mais homogéneo, em equilíbrio, e os chakras também, principalmente o segundo, ficou completamente alinhado, que foi aquele que foi trabalhado na regressão. Ela depois acabou por terminar este relacionamento, ficou uns tempos sozinha e atraiu depois um outro relacionamento com quem está feliz, com quem já teve um filho. E de facto acho extraordinário como é que a câmara BioL conseguiu captar esta transformação. Este exemplo também é fantástico, é de uma cliente que quando veio ter comigo queria separar, ela não estava casada há 7 anos, estava muito desgastada no casamento e não queria continuar. E eu fiz uma limpeza energética, dei um floral para ela e para o marido. O que é que acontece? Antes, portanto, na primeira leitura, no primeiro mês, vê-se que os chakras, lá está, estão uns para um lado e outros para o outro, não é? Ela não sabia muito bem o que é que havia de decidir na vida, qual era o seu caminho a tomar. No segundo floral, portanto, no segundo mês, após ela ter tomado essa fórmula, eu tirei uma leitura com a câmara Kirlian e vê-se, é espetacular, porque vê-se como todos os chakras ficaram alinhados, à exceção do da comunicação e do da terceira visão. Esta cliente tem dislexia e também tem uma questão de um acidente que teve na cervical. Então, ela estava muito bloqueada na comunicação, não é? Aqui na primeira leitura vê-se, não é? Que os chakras estão para o lado direito, quer dizer que ela está introvertida, estava com a comunicação para dentro, e depois do segundo floral, o quinto chakra e o sexto passaram para o lado esquerdo, para o lado exterior. Ela verbalizou, ela conseguiu comunicar com o marido, conseguiu dizer aquilo que sentia e acabou depois por desbloquear a relação e eles estão juntos. Houve um processo que os dois fizeram, não é? Como é óbvio, mas foi muito importante aqui, parece-me, este desbloquear da comunicação. Foi muito interessante porque o floral principal que ela tomou foi esta flor, que trabalha muito a dislexia e a dificuldade em verbalizar. E a qualidade positiva é a pessoa ter coragem para falar, clareza no seu discurso e ter um equilíbrio entre a razão e a intuição. Ela é muito intuitiva. E pronto, e foi um happy end. Só uma breve nota, Photokirlian não é a foto da aura, trata-se de um fenómeno físico que é o mesmo que permite, por exemplo, ver um relâmpago na noite escura. Ou seja,
Nós, ao tirarmos uma fotografia ao dedo, é feita uma pequena descarga elétrica entre dois vidros, portanto nós não vamos sentir porque está isolado, e essa descarga vai fazer com que os eletrões sejam puxados do nosso corpo e, ao tocar o ar, gerem fotões. Fotões são luz, ou seja, photokirling também é conhecida como bioeletrografia. Bio de vida, eletro, eletrão e grafia, registro, ou seja, é o registro dos campos eletromagnéticos que existem à volta dos seres vivos e de todos os organismos no planeta Terra. Esta tecnologia é utilizada também, por exemplo, por Joe Dispenza, Deepak Chopra, nos seus workshops, para revelarem ao mundo a eficácia do seu trabalho, ao nível do equilíbrio e da melhoria do campo energético.